como a gente fez na década de 80, a gente vem com essa sessão onde a gente vai trazer as imagens que vêm à nossa cabeça quando a gente pensa na década de 90, tá? Lembrando que o critério que a gente utilizou aqui foi absolutamente nenhum. Cada um trouxe o que quis, podendo estabelecer critérios diferentes para cada foto, para cada imagem. E vamos a elas. O ruim de ter perdido o programa de ontem é que eu não pude escolher básico, né? Eu dormi naquela fase final. Uma unanimidade aí, que é o Tetra com Fred destoando, falando da imagem de Baggio perdendo. Mas acho que isso é uma coisa vinculada, né? Mas é a mesma coisa isso aí, pô. É a mesma coisa, pô. Não foi tu não, né, Fred? Não. Não, é porque eu achei que tu podia ter falado assim, ó. A minha imagem da Copa é aquela câmera. Vou ver. Deixa eu ver se eu escrevi isso. Mas o Tetra absolutamente aí. Não, eu escrevi Copa do Mundo 94. Então, inclusive, acho que ficou trocado, porque a gente reorganizou, né, para ficar em uma página só. E acho que o pênalti estava no meio. E aí acabou ficando trocado aí. Porque eu botei o pênalti, literalmente. Assim. O pênalti de Baggio. Pronto. Essas então pulseiras também é tua, essas pulseiras aí, coloridas? Mas não era bem essa aí, não. É porque Danilo é um cara jovem, não viveu os anos 90, não. Não, não sei. Porque quem remontou foi relógio, certo? Porque antes não eram 3, 2. Pra mim é essa aí. Relógio também é um cara jovem. Mas vamos lá, vamos falar. O Tetra, ele vai estar dentro da nossa análise. E espero que dessa vez a gente dê um pouquinho mais de tempo para as Copas, tá? Mas certamente a gente vai tratar. A não ser que vocês queiram já abrir falando do Tetra. Aí a gente já garante um bom pedaço do programa. Não, acho que... Não, deixa pro fim. Deixa pro fim, porque, assim, o Tetra, ele é marcante, né? Porque eu acho que nesse período que a gente começava, né, a consumir futebol, acho que o Tetra ele tem um papel muito importante, de uma certa maneira, nos anos 90, né? O Brasil... Tem muitas importâncias. 24 anos sem ganhar uma Copa, né? Muitas. Desde 70, que era considerado o país do futebol, de grandes talentos, com as Copas perdidas em 82, e principalmente, né, pela frustração. E aí eu acho que 94 ele representa muito essa década, assim. Eu acho que para muita gente, para gente que viveu, não à toa apareceu aí nos 5, eu acho que é o momento que, para mim, é muito relevante, assim, né? Em termos de... Eu lembro de detalhes. Essa é a Copa que eu lembro de detalhe. Eu lembro a numeração do Brasil. Aliás, é uma prática que eu tenho. Essa é a numeração do Brasil de 94 para cá. Mas essa é, para mim, a minha Copa, entendeu? 2014 que foi aqui no Brasil foi muito boa, mas a de 94 para mim é a que eu amo mais, assim, das Copas. Tem dúvida. E por isso que esse programa aqui de 90 vai ser muito especial pra gente, né? Tava falando do álbum da Copa, falando de como era o mundo que nos rodeava, e há uma unanimidade muito clara que é a associação de uma década inteira de forma unânime aqui, né, a conquista do tetracampeonato. Eu vou trazer agora um combo só para destacar que eu e o Maestro gabaritamos aí junto, né? A gente foi também da morte de Ayrton Senna e o movimento dos caras pintadas. Tem 10 centavos de explicação aí. Tem 10 centavos de explicação. Eu dei um Ctrl+Czinho ali, eu dei um Ctrl+Czinho na tua lista e fui trocando o que eu achava. Quando eu vi esse aí, eu disse, vou deixar essa porra. Eu concordo. Porque no concurso, o que eu discordava frontalmente, eu trocava lá e botava outra coisa. Quando eu vi isso aí, passa, dá para passar. E no fim das contas vai ser que nem ontem, vai ter esses 3, mas na hora que eu falando vai lembrar de algum outro. E isso aconteceu muito já no programa de ontem. Isso. E a gente se onde você identificar, você concordar que essa lista, alguém citar uma outra coisa e você concordar, enfim. Mas, falando aí da morte de Ayrton Senna, é um negócio absolutamente trágico, né? Para todo um país. O Brasil está vivendo ali um momento de início, nem é ainda, mas vamos falar de início de recuperação da economia interna, a partir de uma primeira eleição democrática, né? Depois de décadas de opressão pela ditadura militar. O Brasil vivia
um cenário de ser órfão de ídolos, né, que foi algo sempre presente, de certa forma, na história do Brasil, ter personalizar em alguém uma esperança de um futuro melhor, de que as coisas funcionem de certa forma, e ali naquele hiato, Ayrton Senna ele volta recuperando aí a autoestima dos brasileiros, numa carreira que é absolutamente dominante e muito envolvente para quem acompanhava. Mobilizava todo mundo, né? A televisão da casa de todo mundo, que é algo que Fred já destacou, né? A televisão da casa, a galera reunida aí, de certa forma, ainda em torno da televisão, apesar de, na década de 90, já ter televisões espalhadas em outros cômodos, mas certamente a principal, na hora da corrida, estaria ligada na corrida. E na hora da largada, todo mundo parava para assistir, mesmo quem não acompanhava a corrida toda, mas na hora da largada, todo mundo parava para assistir. E foi nesse contexto, né, de todo mundo parar para acompanhar a Fórmula 1, que o Brasil assistiu ao vivo na audiência da Globo, da TV aberta, e a gente sabe como isso é massivo. A gente viu uma nação inteira acompanhar um acidente automobilístico que é absolutamente trágico, né? Que quem acompanha as consequências, quem sabe um pouquinho mais a história, vê como é dramática essa imagem que a gente está vendo aí depois de Senna, conduzindo a Williams, chocasse ali no muro da curva Tamburello, né, no circuito de Imola. Então a gente vê aí como isso pode ser marcante para várias gerações que acompanharam esse evento ao vivo, e tenho certeza que se vocês forem perguntar para pessoas de outras idades que viveram aquilo ali também, elas devem certamente lembrar e colocar esse evento em suas listas, né? Perceba que nessa época, quando o Brasil vivia esse jejum de Copa do Mundo, até mesmo se assim, eu lembro bem dessa época porque eu tô sendo de São Paulo, a primeira vez que eu percebi algo Brasil era com o Senna mesmo, entendeu? Assim, em termos de relevância mundial. Então o Senna ele tinha esse impacto, né? O primeiro título dele é 88, né? Mas já tinha sido campeão antes, mas nesse período em que o Brasil vivia uma lacuna com o futebol, o Senna se tornou um ícone, de fato, esportivo, né, no Brasil, assim. E eu lembro que quando o São Paulo ganhou em 92, 93, que é o Galvão, né, acabava colocando nas transmissões, né, principalmente em 93, porque em 92 quem transmitiu foi a Band, né. É o Brasil contra... o São Paulo é o Brasil no Mundial e tal. Então era algo da representatividade brasileira que era pouco, eu acho que disseminada no mundo de uma maneira geral, assim, até em termos esportivos. E o Senna, ele representava isso. E isso é antes da Copa de 94. É antes da Copa de 94. Então a gente ainda não tinha nem vivido o Tetra. 1º de maio. A gente nem tinha vivido o Tetra ainda. Então foi um sentimento de muito luto, assim. Eu lembro que quando eu acordei, eu não acompanhei a corrida, mas ao saber assim, da informação, nossa senhora, cara, o sentimento, assim, sabe? Tudo parecia como se realmente um parente tinha falecido. E eu acho que foi a segunda morte que mais me impactou nessa época dos anos 90. Acho que a Daniela Pérez foi um pouquinho antes, né? Acho que foi 93, 92 ali. Foi a primeira que me chamou a atenção, e a do Senna foi a segunda que mais me impactou, assim, nessa época. Só um ponto não diretamente relacionado com o Senna, né? Mas nesse contexto que Minhoca faz do Brasil no maior jejum de títulos de Copa do Mundo, e de você em busca de representações vitoriosas do país, né? Você tem um vôlei, né? Campeão olímpico em 92. É verdade. Barcelona. Que dá uma... O Brasil vira ali a pátria do vôlei, não. né? Mas não havia esse jejum na Fórmula 1, não. Não, pô, jejum no futebol. Como o Minhoca falou, jejum de 24 anos sem título no futebol. A Minhoca falou que a Fórmula 1 virou, né, o grande escape dos brasileiros, e eu lembrei que em 92 surgiu o vôlei. Mas não exatamente também, só por Senna, né? Por causa de Piquet também. Na verdade, também você falou jejum em momento algum, não, Cássio. O jejum era do futebol. Okay. Isso. O que eu estou dizendo é que de 92, em 92, o Brasil ganha a Olimpíada de Barcelona no vôlei e vira o país do vôlei, né? E eu lembro que assim, pô, eu fui pro Geraldão ver amistoso da seleção brasileira, né? Virou uma coisa, uma febre nacional de
Virou realmente o país do vôlei dessa carência. Depois teve esse movimento também com Gustavo Kirten, né? Foi 97, né? Finalzinho foi 97. Mas aí já tinha o Tetra, né? Porque eu não lembro daquele basquete Brasil e Cuba. Se foi antes ou depois do Tetra. Ele foi em 94 também. Não, Fred, o que eu tô dizendo assim é porque eu realmente peguei um gancho que você falou e quis fazer um paralelo, que é da galera, de repente, todo mundo começar a acompanhar o tênis, né? Acompanhar o circuito de tênis ali em torno de Gustavo Kirten, ter mas o que eu trouxe era isso, porque o Minhoca citou 24 anos sem a seleção conquistar, né, uma Copa do Mundo, um hiato grande, o futebol numa baixa, e Senna virou o maior nome do esporte nacional, sem dúvida alguma. Sim. Senna era maior do que qualquer jogador de futebol. Senna era maior do que qualquer dos jogadores da seleção brasileira, indiscutivelmente. Sim. E em 92 surgem novos personagens, que foi a seleção de vôlei, né? Campeã olímpica. Exatamente. E aí depois veio o Tetra, e aí, né, o basquete feminino ele ganha força com aquela conquista do Mundial em Cuba, né? Depois veio você, assim, 90. Foi Cuba, não, o basquete foi na Austrália, pô. Você que já falou Cuba duas vezes. Sim, na Austrália. Porque eu estou misturando com o Pan-Americano que Fidel. Que Fidel. Não, mas o que eu ia perguntar para vocês, assim, porque eu lembro um pouco de 90, né? Eu acho que também teve um sentimento de muito desgosto por conta da Copa de 90. E aí, talvez, se for um sentimento nesse período 90, 94, porque assim, quando eu peguei mesmo foi ali a partir de 92, que aí eu lembro do título do vôlei, eu lembro da morte da Daniela Pérez e tal. Então, para mim foi ser mais palpável perceber essa coisa do nacionalismo, né, brasileiro, muito mais com o Senna mesmo, assim. Eu lembro da vitória em Interlagos, ele lá com a bandeira, ele vencendo uma corrida sem a caixa de marcha e tal, só praticamente com uma marcha ou duas marchas. Então, assim, Senna era quase como um herói aos domingos, entendeu? E todo mundo acompanhava. Cara, esse cara que tá dando orgulho a toda semana esse cara tá sendo o herói nacional, assim. Entendeu? Muito do que a gente escuta de entrevistas até hoje, de atletas falando sobre a importância de levar alegria para os brasileiros, está vinculado a esse sentimento criado em torno desse acompanhamento da carreira de Senna, né, por parte dos brasileiros. Porque naquilo que a gente falou ontem, né, no episódio sobre a década de 80, o final da década de 80, com a inflação que aconteceu, que a gente vai falar daqui a pouco aí no outro slide, a sociedade brasileira vivia assim, um período de trevas, né? Nesse período, 91, 92, teve impeachment e tudo mais. Então era um momento de muitos problemas no Brasil, E aí eu acho que Senna era esse alívio. Que dava certo, né? Agora, Fred, pra gente... Só que eu falei sobre esse assunto, só para complementar. Claro, mas... Eu acho que é o que Minhoca falou, mas não é só isso, não. Eu não acho que era só uma figura preenchendo lacunas, não. Eu acho que a relação, que isso tá ali, mas acho que Senna chega quebrando recorde, pô. Não é que Senna... Piquet era campeão do mundo também. Assim, não era só o carisma de Senna, ou de repente, comparando o carisma de Piquet, não sei que mudou isso, não. É Senna ser pole position quase todas as vezes. É Senna ser o melhor num meio que tinha Piquet, na chuva, dominar Mônaco, que era apresentada para o Brasil como a maior corrida, porque tem essas questões, né? Para o Brasil, a maior corrida que existia era Mônaco. Talvez até seja, mas para os Estados Unidos, por exemplo, é Indianápolis. Mas só para derrotar Le Mans, enfim, Paris-Dakar, mas para o Brasil era Mônaco. Você vendia que era Mônaco e de repente Senna começa a virar o Mr. Mônaco, a ganhar qualquer pista na chuva, a ganhar de Prost, a ganhar de Nigel Mansell, a ganhar do próprio Piquet. Ou seja, não era só um cara ali ganhando esporte, era um cara dando naquele momento, tanto é que naquele momento ele estava sendo apontado, esse é o maior piloto da história. Tá entendendo? Então, assim, não era só Senna preenchendo lacuna, era todo mundo acompanhando um piloto que era tido ali naquele momento como era o melhor daquele momento, mas possivelmente o melhor de todos os tempos. Então, eu acho que a idolatria vem muito mais de tudo que Senna fez, em primeiro lugar, do que
o preenchimento dele em espaços que ficaram pela relação da seleção brasileira. Eu, pelo menos, eu acho que são as duas coisas. Havia um espaço a ser preenchido. É exatamente o que eu estou falando, são as duas coisas, Fred. Eu estou dizendo que o que eu estou dizendo é justamente, eu estou ordenando que, para mim, eu sei que são as duas coisas, mas que, para mim, eu acho que o que Senna era vem à frente dele estar no lugar certo na hora certa. Para ele, por exemplo. Eu acho que ele foi a partir do tanto que ele conseguiu de ser diferente dos outros. Eu vou até antecipar aqui uma coisa que eu até olhei aqui, né? A gente não colocou essa pessoa como personagem na década de 90, que eu acho que tem a ver muito com isso que o Cássio mencionou. A década de 90 é muito marcada pelo Galvão Bueno também, cara. O Galvão Bueno, ele se torna, talvez, do tamanho que é, muito por esses momentos que ele acabou narrando do Senna, do próprio tetracampeonato, até hoje o pessoal fala... Dos campeonatos da Libertadores, dos Mundiais, da Libertadores e tudo mais. Então, assim, eu acho que Galvão Bueno ele tem também uma parcela muito relevante na década de 90 também na questão esportiva, né? De tornar, principalmente, Senna... Porque, assim, eu acho que Piquet... Assim, eu não vivi muita época do Piquet, né? Piquet, ele era tricampeão, mas ele não tinha, por exemplo, a mesma maneira como o Galvão narrava, por exemplo, uma corrida como era do Senna, né? Muita gente até considera que o Piquet era mais piloto do que do Senna, mas por conta do Galvão conseguir construir toda essa imagem de que Senna, como Senna era, né, faz do Senna talvez o piloto mais reconhecido como o grande piloto da Fórmula 1. E Senna era mais talhado para ser um ídolo, né? Piquet é um cara mais difícil de ser ídolo, né? Piquet era anti-herói. Piquet era totalmente anti-herói, né? Um cara de mau humor, grosseiro, né, que dava fora, tal, era um anti-herói. E Senna não. Senna vinha com discursos sempre, né, prontos, né? E namorava Xuxa. E era o queridinho de Galvão. Né? Era muito engraçado as transmissões da época, porque Galvão era Senna e Reginaldo Leme era Piquet, né? Tinha essa rixa, digamos assim. E, inclusive, a narração de Galvão nesse dia, ela se torna ainda mais trágica, né? Porque você sabia que eles tinham uma amizade ali e tal. Isso, E, velho, é marcante demais. Eu assim, lembro demais, cara, quando ele fala assim, mexeu Senna. Só que é Senna simplesmente ali, pô. E já existia, e houve até um temor, porque já tinha ocorrido uma morte nesse mesmo final de semana, né? Em um dos treinos. Foi do Rosberg, né? Tinha tido a batida do Rubinho no sábado. Foi o seguinte, a ordem é Rubinho voando na zebra e batendo, sei lá, 2 metros de altura, né? Se arrebenta o carro dele se desmanchando. Ele fica relativamente bem. Aí no sábado tem a morte de Ratzenberger, que também é horrível, né? Um acidente horroroso. E no domingo, houve a largada já nesse clima de luto, nesse clima muito pesado. O próprio semblante de Senna nesse dia era muito carregado. Preocupado, né? Preocupado. Não, todo o paddock estava pesadíssimo, assim, clima denso de cortar de faca. E você estava mergulhado ali, quem estava acompanhando estava mergulhado também em toda essa atmosfera, né? A galera que viu a largada da corrida viu com essa bagagem. Todo mundo estava acompanhando, porque no Jornal Nacional ia mostrar todas as entrevistas ao longo da programação toda falando, trazendo flashes. Como é que tá Rubinho? Senna indo visitar Rubinho no hospital, pulando a cerca do hospital para visitar Rubinho, saber como ele está. Senna pulando de volta e trazendo informações na entrevista. Então, você estava imerso naquele clima quando vem essa subtração absolutamente súbita, né, de algo que era familiar para todo mundo, né? E essa é a sensação de você perder um parente, perder um amigo, perder alguém que lhe dava muito orgulho, alguém que lhe jogava para cima. É esse tipo de sentimento que toma a sociedade brasileira ali naquele momento, naquele instante em que Senna se choca com o muro da Tamburello. Tudo isso aí vem numa onda, num sentimento coletivo muito homogêneo, sabe? Eu lembro, na minha escola, houve, em todas as escolas, né? A galera parava para fazer homenagem, tinha missa em homenagem ao cara, e as imagens do velório, puta merda, negócio assim, das maiores movimentações
de massa da história do Brasil, pô. É um negócio colossal, sabe? Isso mostra como Senna era uma personalidade ali da década de 90 que era composta por tudo isso aqui que cada um de nós trouxe como contribuição, né? O que o maestro resgatou em relação à relevância dele dentro do próprio esporte, né? Dentro do automobilismo. Para muita gente, ainda dá para você colocar Senna numa discussão do maior piloto da história, apesar de pilotos como Schumacher, o próprio Hamilton, terem números ainda mais importantes, impactantes, né? Mas até hoje dá para você colocar aí nesse bolo, e além de tudo que a gente contextualizou, que o Fred trouxe, que Minhoca trouxe, que eu também contribuí, isso tudo compunha o complexo cenário aí desse evento tão marcante da década de 90. Antes de a gente passar para essa coluna da direita, né, que vai estar com eventos econômicos, sociais, políticos vinculados, eu vou pedir para a Fred explicar as pulseirinhas coloridas que você trouxe na sua relação também de imagens que marcaram a década de 90. Eu não estou, assim, estou tentando forçar a lembrança de onde eu vi. Isso não me marcou. Não, porque, na verdade, primeiro, não são essas pulseiras, tá? Não tem nada a ver essa pulseira das imagens. E o que eu escrevi também não foi isso. Então, digamos que a produção não ajudou muito. Tá? Mas o que eu... Porque assim como no programa passado, a gente não veio só com fatos, né? Cássio trouxe bolinha de gude, né? E a gente trouxe coisas das nossas vidas. E eu trouxe uma imagem que era... Então, o que eu escrevi foi as basqueteiras coloridas, né? Sim. E as basqueteiras e pulseiras, né, neon. Porque, para mim, a imagem visual dos anos 90, eu estou deixando de ser criança e virando adolescente, né? Então, para mim, era basqueteira... A pulseira neon, agora eu lembrei. O que era aquelas coloridinhas. De plástico. Eu lembro. Era. De borracha. De borracha. Não era isso aí, não. Isso aí tem nada a ver. Isso aí foi os jovens neon, pra mim era isso mesmo. Não, porque o que eu chamei de cor neon, né? Porque era laranja. Verde-limão, laranja fluorescente. Exatamente. Fluorescente talvez fosse a palavra que definisse melhor, né? Então, foi isso que eu escrevi, né? As basqueteiras, porque era tudo muito, muito chamativo, assim. Porque as basqueteiras enormes, assim, você usava a lingueta dela, né? Para fora, assim, é bem enorme. Tudo puxando muito, verde-limão, laranja. Eu tinha uma basqueteira que era da M2000, né? Porque tinha Nike, já tinha Reebok, que na época era Reebok, né? Aí a M2000 era... Hã? A M2000 era uma mais... A M2000 era uma mais popular, mas era legal, assim. Eu tinha uma M2000 verde-limão com roxo. Sabe? Ela era branca, verde-limão com roxo. É isso. Para mim era tudo muito neon. Eu tenho muito essa lembrança de como a gente usava essas pulseirinhas, assim, várias no braço. Às vezes vinha até aqui o braço. Velho, e a trilha sonora rolava naquele Moving Sound da Philips, né? Aquela linha Moving Sound da Philips, que tinha... Totalmente, totalmente. E tinha tamanhos diferentes de microsystem, né? Vê se tu acha aí, relógio. Moving totalmente. Sound. Esse era para fuder, pô. E tinha o Pogobol, né? E os o Pogobol também era com essas cores. Eles também eram verde-limão, roxo, laranja. Então, essa imagem aí que os jovens... Isso que o Fred está trazendo também está vinculado com o que a gente vai falar de economia, né? Que a gente começa a ter uma reabertura econômica, né? do mercado para exportações, e a gente vai ter plano real, né? A partir do impeachment de Collor, que a gente observa no evento de cima. Então, está tudo vinculado aí. E Carlos Eduardo lembra outra coisa aqui que era foda também. Camisa 2 tamanhos a mais. As camisas eram muito folgadas. João parou na década de 90. João parou no tempo. Eu tinha uma camisa da seleção de 98. Que puta que pariu, velho. Que camisola, velho.
Eu lembro Mas é bom que coube por mais tempo também, né? Tem não era só camisa. Aí que às vezes eu pego e ainda cabe. Eu falei, como assim, velho? Pra mim era calça, veja. Na década de 90 eu começo a me interessar mais por política, começo a me envolver em alguns movimentos políticos e tal, e tinha um visual rebelde, né? Que traduzia. Eu andava, por exemplo, qual era a minha... Você me visse ali na segunda metade dos anos 90, na primeira metade ainda era um adolescente, né? Pré-adolescente a adolescente. Mas na segunda metade eu tava com uma calça jeans, que era tipo bag, que era basicamente uma calça um tamanho a mais, pelo menos, arriada, bem arriada, com a corrente prendendo a minha carteira e amarrada ao cós da calça. Usava sempre um Rainha Vôlei, que era o tênis que eu já usava para jogar futsal, com a boca da calça larga, não é boca de sino, era larga, porque ela era bag, ela era toda larga. Isso é final dos anos 90, né? Não é o começo desse, por isso que eu tô dizendo, mais a parte final dos anos 90, segunda metade ali dos anos 90. E camisa, eu não usava camisa tão 2 números a mais, mas era um número a mais, pelo menos. E pochete, velho. Usava pochete ainda nesse visual, bicho. Gustavo lembra de outro clássico aqui, camisa Fido Dido, era pra se fuder. Porra, foda. E tinha uma lenda que a galera dizia que era Fido Dido, que era Filho do Diabo, velho. Aí ele dizia que tinha um negócio de que tudo da década de 90 é isso, né? Não, tinha um pacto com o diabo. Aí disse que era essa Fido Dido tinha essa resenha. A calça semi-office mesmo já é segunda metade. Tem umas coisas aí que dançam. Porque, na verdade, tem isso, tá? A primeira metade dos anos 90... Ela é neon. Ela é neon. Ela é neonzona, assim. Ela chega naquilo, assim. Eu lembro, eu tinha uma camisa Reebok na época, né? A camisa era verde-limão, com a bola de vôlei rosa. Tá? E as cores e os nomes brancos, assim. Mas, a partir de 96, 97, entra esse visual que o Celso falou. Né? Charlie Brown Jr., Planet Ramp, começa essas coisas começam a fazer sucesso, né? Então eu acho que tem essa 96, 95, 96 e aí vai mudando. É isso. Mas foi justamente isso que eu falei, a segunda metade da década de 90. Tava a segunda metade. Era mais novo. Aí eu tava com uma bermuda amarela de moletom, com uma calça verde, alguma coisa do tipo, uma camisa. Olha aí, Moving Sound. Ó, esse triângulo aí, eu acho que era um rádio só ou era um Discman? Era só rádio esse daí. Era só rádio. Era só rádio, né? Só rádio. Só rádio. Aí tinha um que era só rádio. Esse era o toca-fita duplo, que ele gravava também. Esse era o sonho de consumo da galera, né? Isso aí era um carro. Não era de lei. Não, eu lembro do CCE, cara, que era um preto, assim, que era... Comecei comprando errado, a galera dizia que era massa. Meu primeiro som foi o CCE. Eu não lembro desse som tão específico. Não, foi o Sharp. Desse específico eu também não lembro, não. Agora o Microsystem ali com a fita cassete, com o CD em cima, e a rádio era clássico, né? Era Aiva. Esse era bom. Aiva, Pioneer. Esse era a turma que viajava para os Estados Unidos e trazia. Não. Mas assim, a Aiva que tinha um... Então, mas nada desses 2 fitas, era menorzinho, com um CD em cima, como o Pedro falou, e uma fita cassete. Porque esse daí é antes do CD, pô. Essa linha Move Sound é antes do CD. Não tem CD ali, não? Tá. Essa linha Move Sound é iníciozinho dos anos 90, pô. Se você quisesse gravar, né? Fase colorida. Eu tô lembrando da fase colorida. Fase colorida. Tanto é que você gravava a fita, entendeu? Você pegava a fita original, colocava do lado e botava a outra, que era a fita virgem, para gravar a fita original. E assim você ia fazendo suas playlists, né? Suas fitinhas especiais, assim. Exato. Vamos seguir. Não era do rádio, né? Vamos seguir. Aí agora a gente vai falar da última coluna. Como eu disse, eu vou trazer aqui alguns elementos para a gente tratar tudo junto, tá? Eu falei que a década de 80 é considerada a década perdida na América Latina, no Brasil também, do aspecto econômico. A gente viu no programa passado como há uma riquíssima produção cultural, também vinculada ali aos últimos anos de ditadura militar. Então, isso tudo vai estar vinculado e vai estar muito presente. Agora, da parte econômica, é uma década absurda.
a gente vai fechar a década de 80 com inflação beirando 2.000% ao ano, 1.750% ao ano. É uma loucura, um negócio completamente bizarro. Isso vai levar uma série de movimentos, que eu falei também de atualização lá, de moedas, tal, não sei o quê, até rolar um movimento também está associado, de certa forma, né, a esse movimento que a gente está falando dos caras pintadas, que vão estar mais diretamente ligados a uma demanda pelo impeachment de Collor, né, que de caçador de marajás vira um ícone da corrupção da velha e boa política que está pautando os rumos do Brasil desde os tempos de império. Então, isso tudo é o caldo que produz esses movimentos que a gente está vendo, esses eventos que a gente está vendo, os movimentos caras pintadas. Fernando Henrique Cardoso aí, eu não sei se ele já era presidente além dos louros do Real, mas o fato é que no lançamento do Plano Real ele era ministro da Fazenda de Itamar Franco, que por sua vez era o sucessor de Fernando Collor, que para não ser empichado depois do movimento dos caras pintadas, ele renuncia, né? Então esse é o resumo do que a gente está vendo aí dessa última coluna. E vocês fiquem à vontade para trazer as suas próprias percepções. A minha coluna, a foto dela escolhida, o que eu defini na foto foi Plano Real, né? Porque o Plano Real simplesmente é o seguinte: eu cresci com uma moeda a cada ano, a cada 2 anos, e desde 93 o Brasil tem uma única moeda. Segunda mais antiga da história do Brasil. Né? Então, assim, o Plano Real é uma moeda que se tornou, acho que nunca mais vai mudar. Pra você ter ideia, eu acho que é a última moeda da história do Brasil. Só se tiver um movimento de americanlatinização da economia, de virar uma união latino-americana de economia, é algo parecido com o euro, mas realmente é um projeto para longuíssimo prazo. Para você analisar Brasil como nação, não tem motivo nenhum para você pensar. E o Brasil só topava isso se chamasse Real. Derrubava os pesos aí da turma e... Real. E assim, tem tanto nome legal para trazer, pô. Não, Real. Real é foda, pô. Real é o pior nome possível, pô. Eu, talvez pela minha idade, assim, eu não me lembro tanto das outras mudanças de moedas, que foram várias, de fato, né? Mas a do Real, especificamente, eu me lembro muito. Eu me lembro de uma ida minha ao shopping, no shopping bar, no momento de transição ali. Isso. Porque houve um período em que valia a UFI, né? Não tinha isso? Era, exatamente. O RV. Unidade de referência de valor. Isso, né? Unidade real de valor. Unidade real de valor, real, é isso mesmo. E era um negócio... Eu lembro de uma... Pedro, só um minuto. Eu lembro de uma piada na sala de aula que é: unidos roubaremos você, de tamanha descrença que tinha na época com os políticos. E era onda, porque você não teve a mudança de moeda ainda, né? E você tinha um preço em uma moeda, o preço em um RV, e era muito confuso. Eu me lembro muito assim, muito claramente de uma ida minha no Shopping Barra com essa URV. E aí depois veio o Plano Real, a paridade pro dólar era quase 1 para 1, assim, né? Acho que teve um momento que era o real valia muito. Assim, 1 para 1. Lança 1 para 1. Eu acho que chegou a valer mais que dólar, se eu não me engano. Houve um momento que lança 99, variações. 98. Não, chegou a valer sim. Até uma curiosidade, um post que eu faço há bastante tempo, que é o ranking das vendas milionárias. O critério dele, obviamente, é ser acima de 1 milhão. Mas tem 2 jogadores, se você olhar lá, que eles, se eu não me engano, Vampeta, será que é Alex Alves? Acho que é Vampeta e Alex Alves, que eles estão abaixo de 1 milhão, eles estão 890 mil. Porque na lista de dólar, porque a lista tem real e dólar, a lista de dólar eles estão em 1 milhão de dólares. Eles foram vendidos por 1 milhão de dólares, mas valendo menos reais. Mas assim, aí, pô, uma lista de vendas milionárias, mas o cara foi vendido por 1 milhão, porque era o contrário. Mas aí eles entram nessa situação. Então, isso essa sua lembrança, ela procede mesmo. E a qualidade durou um tempinho, tá? Era até uma situação, assim, até que foi... Durou bem. Escola. Eu tenho uma lembrança do RV, né, que é isso para mim é muito anos 90, essa minha lembrança. Até também que é o que eu tô falando. O que são os anos 90 para mim? É adolescência, né? Você vai... Final da infância, adolescência e até mais do que isso, né? Já vai ficando jovem. E aí eu começo a sair de casa para show só tal. E eu fui para um show no Clube Português, Gera Samba, para ver Carla Pérez. Eu acho que era Gera Samba.
E eu não sei se foi Geração ou se foi Cheiro de Amor antes. Foi um desses 2 shows no português. E que o preço era na transição da URV, né? Então eu lembro muito também desse momento. Né? E Carla Pérez, inclusive, estará em breve na minha Com personalidade. Né? Falta de Minhoca aí, que eu não consigo entender exatamente. É isso que eu queria saber, Minhoca. O que você trouxe especificamente aí nessa imagem? Eu tinha colocado exatamente ali o final da inflação para o começo do plano real, né? E aí colocaram só a parte da inflação ali. Mas eu também tinha colocado... Mas está contextualizado. Porque é exatamente por conta da transição. Eu lembro demais, assim... Era uma coisa quase como... Assim, a gente morava aqui em Fortaleza, mas quase como se a gente morasse na área rural, pô. A gente comprava arroz, feijão, assim, era na saca, entendeu? Não era no quilo, o quilo ali industrializado. Sacadinho. Então, assim, o pão não era o pão industrializado, era o pão mesmo feito ali. Então, era uma coisa quase como uma coisa rural, assim, porque a escassez de alimento era muito grande, como o Fred falou no episódio passado de ontem, né? Que é a questão da fila do leite e tal. Era muito isso. Eu lembro demais, assim, como era a minha família na época, assim, das necessidades. Eu tinha 9 anos, 8 anos, eu já via, assim, como a mesa já não era... Não era perfeito, Minhoca. Exatamente cara. Isso. Tipo, até o emprego do meu pai, a partir de 94, ele muda. Já tem uma pujança, sabe? A gente vai morar numa casa melhor. Já dá uma diferença. Você vê a diferença ali. Poder de compra. Real. A sociedade ganha poder de compra. Começa a ganhar poder de compra, né? Eu acho que assim, a gente tem várias visões de mundo, político, ideológico, vai talhando, mas quando a política interfere diretamente na sua vida, você não esquece. Isso. Por isso, tanto jovens com ProUni vão votar no PT por anos e anos e anos e anos por isso. Né? Porque o PT, quando chegou Lula, levou muita gente para a universidade. Né? E assim, eu voltei no PSDB tanto tempo, gosto do Fernando Henrique tudo, porque você percebe justamente o quanto alguém finalmente chegou no Brasil e fez um trabalho minimamente sério. E aí é o que Minhoca fala, a mesa de casa, pô. No início dos anos 90, lá em casa, se chegou ao ponto de não comer mais carne, pô. Trocou carne por soja. Animal, né? Porque era caro. Proteína animal corta. Trocou por soja. Não, é gostoso, bota no macarrão, parece carne moída. Eu lembro muito dessa conversa lá em casa. Não tinha mais carne, pô. Eu já falei, o queijo e presunto, meu avô comprava o que sobrava dos cortes. Porque uma peça de queijo você vai fazendo as fatias, aí às vezes sobram os pedaços que não dá para... Aí junta com o de presunto, a gordura, eles botavam um saco, queijo e presunto misturado e vendia. Né? Uhum. E era isso, sabe? Então, assim, retetel, né? Carlos Eduardo lembra aqui, era exatamente isso, retetel. E como eu falei, voltou forte, realmente. Não, voltou pior, né? Então venderam o osso no governo Bolsonaro. Vendeu o resto de osso. E é isso. E aí o que é que Fernando Henrique trouxe, né, com o plano real, com a estabilidade? Frango, porra. Frango passou a ser algo barato. Então passou a ter frango todo dia em casa. A carne voltou.